Olá, boa tarde a quem está aqui no Facebook, a ver aqui em direto. Bem-vindos a esta segunda-feira. E a quem está aqui em direto aqui pelo Instagram. Vamos ver se vai ser possível fazer hoje para as duas plataformas, por causa daqui dos problemas, se calhar, técnicos que vamos ter a nível do som. Mas vamos já confirmar se é possível ou não. Antes de mais, espero que o vosso fim de semana tenha sido muito bom. Isto passa a voar às vezes. O meu foi um bocadinho intenso, confesso, mas foi em trabalho. E hoje vou ter uma convidada extraordinária. Eu digo sempre isto e estou sempre a repetir que são espetaculares, mas é mesmo. Eu tento convidar sempre pessoas que eu considero extraordinárias. Sei que não vêm cá todas as pessoas, porque há muitas que eu não conheço que o são, com toda a certeza. Nesse caso, se achas que és assim uma pessoa extraordinária e que tens uma história fantástica para partilhar, força aí, inscreve-te e está aqui num direto comigo, numa segunda-feira, seja ela qual for, a gente combina. Pois é, sem mais demoras, e já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. A minha convidada de hoje é uma criativa. Estamos as duas no mundo da criatividade. Em áreas um bocadinho complementares, penso que isto é uma simbiose perfeita, a área dela com a minha, mas existem muitas outras áreas que acabam por se conjugar de uma forma perfeita. A Daniela, eu já publiquei algumas coisas nas redes sociais sobre ela, já levantei assim um bocadinho o véu de algumas coisas que ela foi vestindo daqui da coleção, mas vamos mesmo entrar no mundo da Daniela e vamos mergulhar nas histórias e nas vivências que ela foi tendo ao longo do percurso. Pelo que eu sei, a infância dela já era um pouco criativa, ela já despertava ali um bocadinho os sentidos para algumas áreas, se calhar que nem sempre despertam às crianças, mas ela sentiu que se calhar ali desde a infância já tinha ali uma veia marcada nesse campo. Mas eu acho que tudo mudou e ela vai nos contar quando ela visitou um museu em Lisboa, um museu relacionado com a moda, e se calhar foi o clique e foi aquela sensação que ela teve que o caminho, se calhar no futuro, onde ela está hoje, passaria por esta área. Claro que a fundo e a forma como ela transmite aos outros a personalidade dela, os sonhos dela, a paixão dela, a delicadeza dela, algo que eu também admiro muito nela, foi na joalharia. A joalharia, penso que foi o preencher de algo no interior dela, de forma a exteriorizar e mostrar aos outros e até mesmo complementar a vida das pessoas que têm as peças dela. Foi por causa deste lado delicado dela que eu dei o mote ao nome da blusa de uma das peças que ela vestiu, que não está ainda disponível online, que eu dei o nome de Sweet, porque inspirei também na personalidade dela e em pessoas que também tenham assim uma personalidade idêntica aqui à da Daniela. Então, sem mais demoras, e ela vai nos contar se isto tudo é verdade, se realmente a infância dela foi logo mergulhada neste âmbito da criatividade, o que é que deu realmente aquele clique. Eu vou puxar já a convidada aqui para o estúdio, que ela já está aqui em estúdio comigo, no Facebook. O que é que deu realmente aquele clique? Já estou aqui a ouvir o feedback. Olá, Daniela. Ela já está aqui em estúdio comigo. Consegues-me ouvir? No Facebook. Olá. Já estou aqui a ouvir o feedback. Espera aí um bocadinho. Ok. E vou-te já puxar aqui também em estúdio. Eu vou já pôr aqui, eu tinha me esquecido de pôr aqui. Estás a conseguir ouvir? Olá, vou pôr aqui em rodapé. Quando chegarem, já estão aqui várias pessoas no direto. Eu vou tirar aqui, eu já tinha aqui os dedinhos na câmara. Vou convidar aqui a Daniela no telefone, aqui coladinho ao ecrã do computador. Alô!
Olá, Tudo Daniela. bem? Agora vai ser o teste. Eu vou pedir a quem estiver aqui no direto, por favor, para dizer se estão a ouvir-me bem a mim e bem à Daniela, sem interferências de Olá. feedback, porque ela está sem fones. E às vezes isto faz assim umas interferenciazinhas. Coloquem um coraçãozinho, um olá, um ok, está tudo bem. Comentem aí, por favor, se está Para mim tudo está ok, perfeito, Sofia. porque se não estiver, vamos só fazer para uma das plataformas. Exato. Ou comentem aí, quem estiver aqui no online, pelo menos no Instagram, já que neste momento não está ninguém ainda no Face. Eu sei que há muita gente que... Eu vou presumir que está tudo ok. Mas há várias pessoas que comentam que não conseguem ver o direto na hora do direto. Eu compreendo, porque isto ainda é horas de trabalho, horas de ir buscar casa se e ainda tal. tiverem atividades ou na escola. Portanto, ok, olha, muito obrigada, Cláudia. Em princípio está tudo ok. Portanto, sem mais demoras, Daniela, obrigada, bem-vinda. Bem-vinda aqui a este cantinho das segundas-feiras, ao cantinho do Bunny. Foi verdade aquilo que eu disse? Errei alguma coisa? Conta lá. Não, deixa, opa, descrição tão linda que tu me fizeste. Não sabia ainda que tinhas batizado o nome da camisa inspirado em mim. Tu és incrível, Sofia. E és uma excelente comunicadora. Fazes aqui uma entrada nas lives. Excelente comunicadora que tu és. Não, obrigada. Eu vou pôr aqui o som um bocadinho mais alto aqui dos meus fones. Espero que não faça aí interferência. Sim, porque, olha, já que a blusa não existia e que a criei depois para complemento para levar com as calças que escolheste da coleção, acabei por me inspirar, não é? Tinha de me inspirar em alguma coisa e acabei por me inspirar também na personalidade da pessoa. E já que eras tu que ias vestir, por norma sou eu que visto para fotografia, não é? Para as pessoas verem como é que fica. Neste caso foste tu que deste a cara para vestir a Sofia Coelho Designer, então por que não vestir a personalidade de alguém que tem assim um ar tão doce, tão delicado? Mas já nos vais contar isso tudo. Daniela, é verdade que na infância tu já sentias essa inspiração pela área mais criativa? Sim, é verdade, completamente verdade. Eu não me lembro do dia em que comecei a desenhar, Sofia. Não me lembro mesmo. Lembro-me de ser muito pequena e todos os tempos livres que eu tinha era a desenhar que eu estava. Adorava desenhar. Chegava a casa depois da escola primária ou da pré-escola mesmo. Eu lembro-me de desenhar na pré-escola e pintava imenso, desenhava. Chegava a casa quando não tinha nada para fazer, né? No caso da primária já tínhamos trabalhos de casa, né? Mas depois de terminar isso, era a desenhar que eu estava, adorava desenhar. E depois noto, não é, que tinha outros gostos criativos também. Adorava, o meu brinquedo preferido foram as Barbies. Mas nem era tanto a brincadeira da boneca, não é? A interação entre elas e entre os Kens, etc., que eu gostava e que me fascinava. Era mais a construção da história. Eu demorava muito tempo a construir a história, o cenário e gostava de pensar nisso tudo. Opa, pronto. Não era o brincar em si, não é? Com a boneca, a pentear, mas era tudo o que envolvia o momento, não é? Para a brincadeira a seguir. Oh, Daniela, alguém na tua família é da área criativa? Não, não. Olha, a minha mãe, em tempos, numa fase curta, teve uma sociedade com um café, mas foi uma curta experiência. O meu pai, sim, explorou serigrafia. Eu lembro-me de ver lá uns quadros por casa, mas não era assim nada de especial. Eram 2 ou 3, sabes? E eles não me falavam nisso, em artes ou em desenho. Realmente foi algo que, olha, que apareceu, não sei bem explicar como. Mas é bom, porque às vezes podia vir já também do bebês, não é? Porque às vezes há aqueles passos, filho de peixe sabe nadar, ou às vezes vem dos avós, às vezes há alguém assim mais no passado que estava ligado, mas quando isso não acontece é realmente um despertar para muitos sentidos, ou seja, é beber a novidade.
Pronto, porque às vezes quando existe a gente já vai bebendo e já vai sabendo, tu acabaste por ir absorvendo aquilo que gostavas. Então, e os 13 anos tiveram impacto com a visita? Penso que foi aos 13, não sei se estou enganada ou não. Mas fizeste aí um bom trabalho. Foi. Investigação, fizeste bem o teu PC. Estou aqui algumas cabos. Estás uma ótima jornalista, para além de uma ótima designer. Estive a fazer o trabalho da reportagem. Olha, sim, foi aos 13 anos, confirmo, sim, senhora. Lembro-me que a primeira vez que eu ouvi falar em design foi na escola, pela professora de... EVT, se calhar. EVT, exatamente, sim. Era EVT. Exatamente, EVT, na altura. Oitavo ano, sim. E então, eu acho que já era uma introdução, porque nós depois realmente fomos ao Museu do Design passado pouco tempo. Mas na altura, honestamente, eu não achei piada nenhuma àquilo. Não sei se foi aquela conexão, a forma como a professora comunicou naquele dia, né? Não me captou grande interesse e depois eu lembro-me que ela distribuía umas fotocópias, tinha assim uns carros diferentes e tal, e uns objetos, mas a fotocópia também era a preto e branco, sei que olhei para aquilo e pensei, pronto, está bem. Ok, não fez logo então um clique. Não foi logo, né? Mas quando realmente eu fui ao museu e deparei com aqueles objetos completamente diferentes do que via no dia-a-dia em casa, na casa das pessoas, não é? Nos meios para um dia, tudo maluco, tudo diferente, as cadeiras com 3 pernas em vez de 4 ou 5 ou 6, os sofás com materiais completamente diferentes, formas diferentes, até aquele sofá dos lábios, que chegou a aparecer também em anúncios televisivos, estava lá, pá, eu adorei aquilo, pronto. Eu quando me deparo com aquilo percebi que era aquilo que eu adorava e chamava-se design. Que engraçado. E mais alguém da turma, por exemplo, sentiu ou viveu ou ficou embebecido assim a olhar? Ou achas que pouco mexeu-se? Só tinha de mexer realmente com quem já estava ali, se calhar, conectado com isso? Sim, é possível que sim, é possível que sim, porque realmente não me lembro. Eu acho que algum colega ou outro terá achado também interessante, mas eu lembro-me que aquilo vibrou mesmo dentro de mim, né? Eu pensei, uau, eu adoro isto, é tudo diferente, tudo fora do normal. Tu gostaste da diferença ou gostaste, ou seja, o fugir ao normal, não é? Porque aquilo fugia aos conceitos e aos padrões comuns, ou foi porque alguém em ti percebeu que se calhar fazer coisas diferentes e impactar faria sentido? Ou ainda não tinhas essa capacidade mental, não é? Porque uma criança pode ainda não ter essa percepção, depende um bocadinho da parte interior, porque há miúdos, peço desculpa, que eu supostamente achava que tinha tirado o som, que é mas sentiste uma vibração do é isto que eu quero ou ainda não tinhas essa noção? Só foi pela diferença? Talvez não tenha surgido logo que era aquilo que eu queria, mas aquilo começou a fermentar aqui dentro, não é? Mesmo, sem dúvida. Depois, qualquer coisa que eu via numa loja de decoração ou algo similar, ou chegava a pesquisar também na internet sobre design e realmente aquilo foi crescendo, não é? E depois eu percebi que estava ligado com artes. Pronto, e eu já gostava tanto de desenho, na altura, eu já sabia que queria ir para artes visuais. Não sabia era muito bem fazer o quê. Em que área? Ou seja, de cedo percebeste, por exemplo, eu quando era mais nova queria ser veterinária. Tu nunca te imaginaste a fazer outra coisa. Pois. Começaste cedo a perceber e que o caminho era para as artes. Era eu era sempre. muito boa aluna de artes, eu sempre gostei de artes, mas eu tive ali um mix de, como eu também não tinha assim, lá está, como tu não convivias com ninguém ligado às artes, eu adorava animais e resgatar animais, então eu sempre achei que passava por ali, mas depois, lá está, houve um clique em mim,
fez-me também ir para a moda. Apesar de eu depois no 10º, 12º, na secundária, para a arte, para a área das artes, já sabia que era por ali, mas também não sabia como tu que seria a moda, assim como tu também não sabias que era a joalharia, não é? Quando Exato, é que tu sentiste que era a joalharia? mais tarde, por volta dos 20 anos. Mas Porque foi com algum contacto com alguém, com alguma situação? O foi, clique, tu sentiste o foi, clique? sim, Então foi num conta lá. workshop. Foi um workshop de joalharia que eu fiz. Eu sempre, eu desde cedo que aproveitava as férias escolares para ir trabalhar ou para tirar formações que pudessem complementar a minha formação profissional, pudessem valorizar mais o meu currículo, a mim também, a nível de desenvolvimento pessoal. E então, já na universidade, numa mudança de semestre, nós tínhamos ali um mês ou quase, ou Sim, perto sim, disso, exato. eu decidi procurar um workshop de joalharia. Encontrei um aqui perto da minha zona. Na altura já tinha carro e tudo, e então fui lá fazer o workshop. Epá, e gostei muito daquilo, porque é aquela transformação, é a arte da transformação, não é? Como é que uma barrinha não tinha, pronto, piada nenhuma, expressão nenhuma, nós damos uma forma diferente e aquilo se torna uma joia. E depois Isso faz-me colocámos pedra, que e depois giro. foi a Isso arte do faz-me fogo. lembrar, peço desculpa te interromper. Já Diz. sabem que podem, aproveitem os diretos para comentar aqui ou fazer questões aqui à convidada, a Daniela, aproveita. Isso faz-me lembrar um bocadinho o que os escultores dizem. Eu não sei quem é a frase, mas tem a ver com a escultura. Dizia assim: é o bloco, não é? Um bloco de pedra. E depois diz, o desenho, não sei de quem é a frase, mas dizia assim, o desenho e a arte já lá está. Eu só tiro os excessos. Uhum. Como se eu estivesse a tirar as pedras. A ti também é um bocadinho isso, é transformar uma liga que é isto, não é? Que às vezes até é feio, não tem graça nenhuma, não é? Se Sim, uma pessoa vir um diamante ou uma pepita de ouro, se calhar até dá um chute naquilo porque não tem graça nenhuma. Calculo eu, daquilo que se vê aquilo. mas é. E, no entanto, depois tu consegues dar essa transformação da delicadeza e o teu cunho pessoal, como é óbvio. Sim, Mas eu interrompi-te, mas estavas a dizer que depois trabalhaste também com a liga dos metais, mas também com as pedras, não é? sim, depois colocámos uma pedra também e fizemos um anel na altura. Depois foi também a arte do fogo, é muito bonita. Eu gosto, já o vidro é lindo, a forma como o material se molda e fica tão lindo. Realmente, pronto, a natureza é incrível. E ali também, não é? Se não fosse o fogo, nós não conseguíamos moldar. E depois, pronto, e depois são todos os processos, não é? Todos os processos até realmente a peça ficar bonita, brilhante. Quanto tempo em média as pessoas às vezes não têm a noção, e eu também sinto isso quando eu faço as peças, mas quanto tempo é que, por exemplo, o anel que tu fizeste, por exemplo, desse workshop, e a mais estavas a aprender, nem era assim com as técnicas já que tens e o cunho todo que já tens de experiência e da perfeição, mas uma coisa assim simples, quanto tempo pode demorar? Olha, aquele anel demorou para aí umas 4 ou 5 horas, mas era uma coisa muito simples e foi com ajuda. E já estava tudo pré-preparado, não é? Uma pessoa não tem a noção, muitas vezes não tem. Sim, Eu não faria ideia quanto era, sou sincera, sim, mas aquele anel foi muito rápido. 4, 5 horas não é nada. foi. Nada mesmo. O anel, 2 dias. São muitos processos. São muitos processos mesmo. Eu acho bonito, eu acho maravilhoso, sou sincera, estou a puxar aqui um bocadinho para o âmbito do trabalho, do nosso trabalho criativo, mas é extraordinário, porque passa ao lado. Como é que tu tens dificuldade hoje em dia, porque isso já é a tua profissão. Antes de falar nisso, vamos então aqui continuar só a ligação de quando é que sentes necessidade ou quando é que está o boom de Daniela ter a Daniela Ramos Oficial, a tua marca? Olha, na universidade. Na universidade eu já tinha muito o bichinho do empreendedorismo. Eu gostava muito disso e sonhava alto, gostava de um dia ter reconhecimento
profissional, de fazer alguma coisa minha, que o meu trabalho fosse para a rua, fosse reconhecido, não é? E eu gostava muito do empreendedorismo, isso fascinava-me imenso. Sinceramente, Sofia, eu acho que o fácil nunca me atraiu, nunca, né? Sempre escolhi o caminho talvez mais desafiante, né? O caminho das pedras. Porque Mas quando se sobe, eu costumo dizer que a melhor paisagem é quando sobe à montanha, não é? Portanto, dá mesmo, trabalho, mas depois temos completamente. uma vista maravilhosa. Sim, completamente, ora bem, é isso mesmo. E então, olha, foi na universidade, depois nós tínhamos a cadeira mesmo de empreendedorismo e tínhamos de fazer um projeto como se fôssemos criar uma empresa e então na altura eu aproveitei, olha, é joias, bora, é isso. E então aí comecei logo a imaginar coisas, não é? E pronto, e quando saí da universidade, nós estávamos em crise económica e essa fase foi um bocadinho difícil porque não havia grandes ofertas de emprego, era aquela fase em que nós mandávamos currículos e currículos atrás de currículos e não tínhamos resposta para a maioria deles, ou tínhamos uma resposta negativa. Eu só fui estagiar um ano depois de ter concluído o curso. E então, durante esse tempo, Estagiaste cá em Portugal, pois não? Tenho ideia que foste para a França, tiveste em França. eu fui para a França em Erasmus. Erasmus. Okay. Sim, no último semestre da formação académica, sim. E isso ainda aguçou mais o bichinho? Diz? Ainda aguçou mais o bichinho? Sim, eu adorei França, adorei Paris, adorei mesmo, adoro aquela cidade mesmo. É muito requinte, não é? Muito glamour, vejo dourado em todo lado, por onde quer que olhes, é bonito. Tem uma cultura bonita também, os hábitos que eles têm. Fui muito bem acolhida também. Há pessoas que pensam, não é? Ou temiam até que eu não fosse tão bem recebida lá, porque é um país um bocadinho nacionalista, não é? Eles gostam das suas coisas e das suas gentes, mas fui muito bem recebida mesmo, muito, muito bem. Eu costumo dizer que o mundo das artes é um bocadinho diferente. Não sei, Talvez. criativo, acho que as pessoas têm outra forma de pensar e de... Sim. Quer dizer, eu, no geral, eu também falo por mim, pela experiência também que eu tive. Sim, eu também concordo com isso. Mas há em todo o lado boas e más experiências, mas sinto que é um bocadinho diferente. Então, depois foi o que me dá a sensação é que foi tudo tão natural em ti que não sentias de outra maneira que não fosse naturalmente surgir depois a tua marca, certo? Foi. Mesmo depois com as caminho. Sim, mesmo. Depois comecei a desenhar as joias, comecei a imaginar os sacos, comecei a fazer tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, cheguei a um ponto que só faltava ir às finanças abrir atividade, não é? Mais nada. Olha, eu vou só endireitar aqui que eu tenho a impressão que isto está a descer um bocadinho. Não tem mal. E olha, foi assim, de forma muito natural, muito apaixonada. As mulheres naturalmente são apaixonadas mais por cheias do que os homens, não são, Daniela? Ou vais-me dizer, não, isso já não é assim. E ainda vou ter aqui algum senhor a dizer que não, que gosta. Às vezes os senhores gostam muito de oferecer. Sim. Também. Tu tens mais homens a querer oferecer às esposas, ou às mulheres, ou a alguém, não é? Até pode ser às mães, ou tens mais mulheres a querer mimar-se elas mesmas? Tenho mais mulheres a mimarem-se elas mesmas. Olha que bom. Às vezes vamos esquecendo um bocadinho de nós e às vezes é mais para os outros. Isso é muito bom. Porque muitas vezes ficamos sempre a segundo plano e se não for alguém a oferecer esse tipo de peça, nós não oferecemos a nós. Sim, é verdade. Mas felizmente, sim. Felizmente tenho muitas senhoras que celebram consigo mesmas e oferecem a si mesmas, que eu acho muito bem. E achas que há alguma idade em que tu sentes que há mais esse clique das mulheres começarem a pensar
mais nelas, porque às vezes há marcos na idade, quer se queira, quer não. A gente diz, não, isto é um dia depois do outro. Mas não, há muita gente que sente, por exemplo, aos 40 um marco, aos 50, se calhar. Eu não sei, ainda por acaso neste fim de semana tivemos a falar um bocadinho sobre isto, até com a pessoa que foi comigo e partilhou o quarto comigo. Tivemos a falar um bocadinho disto, os marcos, há mudanças, há coisas que mudam em nós e às vezes o peso da idade diz, espera, há momentos agora, é um momento para mim, é um momento para... Tu sentes que as tuas clientes muitas estão em fases de mudança? Sim, sem dúvida. Tenho muitas clientes que, quando vão ter comigo, estão nessa fase de introspeção. Pois já O que é que passaram elas procuram numa peça tua? Como é que procuram? O que é que elas procuram? Quando Olha, procuram, às vezes é o que é que elas mudança. procuram? Às vezes é mudança. Às vezes é... A maioria das vezes é uma peça que vai de encontro àquilo que ela é, né? À sua autenticidade. Acabam por sentir essa sensibilidade de que aquilo que têm é o que sempre encontraram, não é? Era o que estava acessível em montras, era o que encontravam. E quando vêm ter comigo é um pedido mais pessoal que vá de encontro à autenticidade delas. E às vezes é um marco, sim, é um marco, é uma fase nova na vida, é uma transformação, é o revirar a essência que estava por vezes um bocadinho esquecida, não é? E às vezes é terem essa peça que quando olham para ela faz lembrar então essa mudança, não é? Sim. É um conectar-se com elas mesmas. Eu ainda há bocado estava a dizer, estava para iniciar uma conversa, mas depois deixei de terminar por causa do teu percurso até à fase do empreendedorismo e ter-se a Daniela hoje, a Daniela oficial, a tua marca, e estávamos a falar de quanto tempo demorava a ser feita uma peça, a estar concluída, desde o processo da criação, seja uma coleção tua, seja para uma pessoa, não é? São coisas um bocadinho diferentes, exigem coisas diferentes, mas tu sentes que é difícil para as pessoas, porque estamos a falar de preços um bocadinho mais elevados, um bocadinho mais de luxo, as pessoas compreendem a relação valor-preço, porque às vezes as pessoas têm muita coisa. Qual é o preço? Não. E qual é o valor, não é? O que é que isso representa? É tudo muito ali à volta. Há muita coisa atrás, há muita entrega também. É fácil as pessoas perceberem a relação preço-valor ou ainda há um bocadinho de dificuldade neste caso em ti, no teu mercado? Olha, atualmente eu já não sinto tanto essa diferença por parte das pessoas. Eu acho que... Eu sinto que quando vêm ter comigo já sabem algo, não é? E de certo modo já me conhecem. Já conhecem a forma de trabalhar, as peças, o significado que elas têm. Mas eu senti muito isso quando tive a loja aberta, por exemplo, sim. Aí eu falava com todas as pessoas, não é? E se calhar havia pessoas que achavam que a loja era uma orivesaria em que tínhamos peças massificadas e os preços eram iguais a algumas marcas massificadas, não é? E não é, são peças diferentes, únicas ou de produção muito limitada. Mas pronto, Sofia, está tudo certo, não é? As pessoas não são todas iguais, nem todos admiramos a mesma coisa, nem todos nos fascinamos pelo mesmo. Acho que é normal, mas à medida que vamos crescendo, que vamos mostrando, que nos vamos conectando com as pessoas e as pessoas connosco, quem vem ter connosco já sabe, não é? E procuram-nos precisamente por essa confiança e por gostarem do registro, e então o preço acaba por ser uma consequência, né, de todo esse envolvimento, todo esse valor. Sim, porque para elas terá um valor muito maior do que o preço que pagam. Sim. No final, a transformação.
Eu estou a espreitar, eu estou a ver aí, tu tens nas tuas orelhas uma coleção que lançaste há pouco tempo, ou pelo menos divulgaste há pouco tempo, é impressão minha. Sim, É que eu senhora. vou vendo aquilo que tu vais fazer. Então queres contar um bocadinho a inspiração para essa coleção? Essa coleção tem a ver com natureza, não tem? A última que tu fizeste? Mais ou menos, sim. Esta coleção chama-se Ar. E então, olha, basicamente foi como dar corpo, não é? É uma coisa que não se toca, não se cheira, não é? Não é palpável, como dar corpo. E então saiu assim uma coleção muito elegante, com tons claros, sinuosos. Depois usei pedras em tons de lavanda e umas um bocadinho mais intensas, outras menos intensas. Faz aqui um balancear entre os tons de lavanda. E depois o acabamento da peça é um acabamento em que fica com vários feixes de luz. A luz reflete em várias direções no brinco. Aqui não se vê tão bem porque temos um ecrã à frente, mas pessoalmente consegue-se ver isso. Eu vi, quem quiser pode espreitar depois aqui do direto, podem ver aqui as peças e conhecer um bocadinho mais aprofundado a Daniela. Pois é, eu podia ficar por aqui, podia-me dizer, olha, muito bem, a Daniela é extraordinária, mas eu agora vou aqui puxar um bocadinho a brasa à sardinha, como se costuma dizer, e vamos entrar então no campo em que, e só para vocês saberem, a Daniela eu só conheço através do ecrã, como vocês estão a conhecer a Daniela como eu ainda, mas pronto, quem possa ver e tendo em conta que sabem que tu vestiste peças minhas, eu nunca privei com a Daniela. A coisa maravilhosa das tecnologias é que realmente aproximam as pessoas neste sentido, pessoas que se calhar nunca me iria cruzar com elas. Claro que falta sempre aquela parte física que a pandemia afastou e fez afastar, mas há que ver sempre o lado positivo. Caso contrário, se calhar não conhecia e não estaria aqui a falar com a Daniela. Pois é, a Daniela vai contar como é que ela me conheceu, ou seja, como é que ela viu e o que é que foi o clique. Vou pedir a ela para dar este testemunhozinho, ela também já partilhou comigo em privado, mas para vocês verem também se der esse clique a vocês, seja como peças da Daniela, minhas ou de outras pessoas, às vezes nós precisamos realmente desta conexão e a Daniela falou aí muito bem aqui as conexões e há coisas que eu costumo dizer que há muitas peças bonitas. Nós quando entramos em lojas, há peças realmente bonitas e que estão na moda e ainda bem, ainda bem. Só que a roupa é muito mais do que peças bonitas, porque nós podemos, e às vezes é preciso, por mais bonitas que sejam as peças, muitas vezes vestimos, olhamos ao espelho e por algum motivo fica assim a faltar qualquer coisa. E não é a peça até é bonita. Nós também, podemos estar bem e não, pode não ser um problema nosso, mas às vezes é preciso que a peça preencha a nossa personalidade e que reflita isso mesmo. E às vezes é o encontrar isso e a peça não tem de ser extraordinariamente fantástica, não tem de ser XPTO, não tem de ofuscar ninguém, não tem de ter brilhantes de cima a baixo para a pessoa brilhar. É preciso realmente a pessoa sentir que é uma extensão dela mesma. Então, Daniela, queres contar um bocadinho o que é que te fez procurar? Ou qual é a tua relação com a roupa? O que é que procuras que a roupa tenha? E depois então vamos. Então, eu dei pela Sofia Coelho numa comunidade onde nós estivemos ou estamos juntas. Eu um dia vi Sofia Coelho designer e eu pensei logo, olha, que giro, outra designer, pronto. Eu gosto muito, não é? Eu gosto muito de ver outros colegas, não é? E ver outras pessoas que estejam nesta área criativa. Então, olha que giro, eu lembro-me que fui ver a tua página, o que é que fazias, e eu, olha, faz peças de roupa, estilista, olha, pá, que giro, não sei o quê, pronto, olha, está aqui uma designer muito bem, uma criativa. Então, quando comecei a ter aqui alguns convites e a coisa a movimentar-se de outra forma, eu pensei, seria mesmo muito giro
agregar valor, e sentir-me mais autêntica naquilo que eu sou também. Porque estavas a falar da roupa e tens toda a razão, Sofia. Eu sempre gostei muito de roupa, de me vestir, de me sentir bem, de me cuidar, de me sentir bem. E eu partilhei isto contigo quando fizemos uma reunião, que nem sempre, ou muitas das vezes, eu sentia que não vestia aquilo que eu era, não é? Porque como as pessoas, e há bocado estava-te a contar nas joias, não é? Mas eu também ia àquilo que encontrava disponível, àquilo que encontrava. E eu lembro-me, desde há muito tempo, desde jovem, de idealizar, pá, olha, uma blusa assim e tal, e ficava aqui giro, não sei o quê, e depois ia para a rua à procura, mas não encontrava nada que encaixasse, não é? Que fosse similar àquilo que eu estava a idealizar. E então eu voltei a pensar nisso. E pensei, pá, fazia muito sentido e depois era giro, porque eu também gosto muito de networking, de agregar valor uns com os outros, acho que faz todo o sentido. E então aí comecei a pensar, mas quem é que eu conheço? E lembrei-me, mas eu vi uma designer de vestuário, vi uma estilista. Ai, como é que se chamava? Eu acho que era a Sofia. Eu fui lá à procura e encontrei-te. E a Sofia foi uma querida, uma simpática, super disponível e atenciosa. E fizemos uma reunião. E então, uns tempinhos mais tarde, não muito tarde, não é? Não passou assim tanto tempo, eu recebi um convite para ir à televisão, a um programa. E questionei a Sofia se ela queria me vestir, não é? Se eu podia ir vestida com as criações dela, a qual a Sofia aceitou, claro. Confesso que fiquei assim um bocadinho nervosa. Pronto, era a primeira vez, não é? Eu é que estava nervosa, era uma grande responsabilidade vestir peças. Mas o que é que eu agradeço imenso o convite. Pois é, colocaste-me um desafio, fomos vendo o que é que poderia encaixar mais na ocasião, digamos assim. E acabaste por levar uma calça da coleção que já existe disponível online. São lindas. Mas depois acabei por querer fazer um complemento que não existe. Vocês vão ter aqui uma surpresa no final aqui agora do direto. Mas deu-me imenso prazer. Eu estava entre trabalhos, mas eu quis, pronto, fiquei assim com um bocadinho mais de olheiras, mas foi por uma boa causa, porque acabei também por me inspirar numa personalidade como tu és. Eu sabia que a Daniela podia, a peça não era propriamente para ela, não é? Não foi uma encomenda feita pela Daniela, mas inspirei-me numa personalidade como a Daniela, de alguém como a Daniela que procura na roupa isto, mas também pela delicadeza, pela harmonia, pelo feminino, pela conexão que procura com as peças e sentir que são únicas, não é? São peças únicas no mundo. Não há ninguém igual, é verdade. Daniela, o que é que tu procuras? E já disseste mais ou menos um pouco isto, já foste ao encontro. Mas qual é a sensação de vestir uma peça, ou uma peça, seja de roupa ou não tem de ser de roupa, mas qual foi a sensação de vestires algo ou de usares algo que tem a tua cara e encontras que é isto? Faz aquele clique. Sofia, eu senti-me uma princesa, mas senti-me mesmo. Parecido ou igual, eu só me lembro do dia do meu casamento. Realmente senti-me uma princesa com as tuas peças. Para já, eu tenho um grande fascínio pelo trabalho dos criadores. Eu adoro ter uma peça nas minhas mãos que foi feita pelas mãos de alguém que é única, que é exclusiva, que tem ali horas de dedicação, que tem uma inspiração, que tem uma investigação, que tem técnicas, né? Tem savoir-faire, tem muitas horas de formação, tem muita dedicação no dia a dia, porque
somos pessoas também interessadas, apaixonadas pela nossa profissão e tentamos sempre aprender mais e ver, inovar, não é? Apesar de manter técnicas tradicionais, inovar. Isso para mim tem um valor imensurável, mesmo. Para mim, eu sinto que é uma obra de arte que eu tenho nas minhas mãos. É, é muito gratificante, é uma honra para mim mesmo. E então as tuas peças encaixaram-me tão bem, é que a medida, não é? E tu não tiraste as medidas, mas encaixaram bem. E pronto, olha, Sofia, eu sou muito sensorial, não é? Eu observo muitas coisas, eu adoro sentir o cheiro das coisas, o tacto, o sentido visual, eu adoro os detalhes, sou muito apaixonada por detalhes e não é só pelas minhas coisas, é pelas coisas que os outros fazem também. E quando eu recebi a tua encomenda, foi um conjunto de sensações enorme. Olha, parecia que estava assim nas nuvens do paraíso. A tua caixa cheirava super bem, super. Aquela experiência de abrir, aquele aroma, aquele cheirinho todo. E depois tu também trabalhas muito por menor. Tinhas um cartãozinho, tinhas o saquinho com as instruções, com os cuidados que se deve ter com uma peça, porque aquela não é uma peça qualquer. O que é o material, os tecidos. Os tecidos, tanto da blusa como das calças, eram altamente suaves. Via-se que a matéria era boa, era um tecido consistente, não era fininho, era consistente, mas altamente suave ao toque, altamente suave. Depois... Recordo-me, foi uma das coisas que tu disseste várias vezes, foi o toque. Falavas tanto do cheiro também, mas do toque. É engraçado, porque a delicadeza e há tecidos que têm essa particularidade, porque lá está, às vezes uma pessoa pensa assim, mas isto parece tão simples até, claro que dá muito, às vezes a simplicidade é que dá mais trabalho, e tu sabes isso também pelas joias, mas às vezes os tecidos e a diferença muitas vezes está nos tecidos, por isso é que tudo se paga. As peças, eu também costumo dizer, a ti se calhar não é assim que funciona, mas as peças na Sofia Coelho Designer, a maioria, e quando não são para clientes, porque às vezes para clientes não dá porque exigem metros maiores, quantidades maiores, mas as pequenas coleções, como aquelas que a Daniela aqui vestiu, são finais de rolo, são sobras que iam de qualidade, de tecidos de qualidade, que chegam ao final, sobra 1 metro, sobra 1,5 metros, às vezes 2 metros, e o tecido de qualidade, que foram gastos os seus recursos para fazer 200 metros, não é gasto, e sobra ali aquele pedacinho. E é olhar para esse pedacinho e o que é que pode nascer daqui para não ir para o lixo. A qualidade está lá, está tudo lá. Só é preciso transformar aquilo. É como a Daniela estava a dizer, vê ali uma barra e dessa barra que não tem forma nenhuma, tem um paralelepípedo, provavelmente, não faço ideia. E depois dali, na nossa cabeça, não é? Na cabeça criativa, imaginamos e como é que eu consigo, disto que imaginei, passar para algo real, 3D, palpável, e que depois o nosso sonho, apesar de muitas vezes não haver uma cliente, não é? Não estamos a fazer para uma cliente, estamos a fazer uma peça de coleção, mas eu acho que a Daniela sente igual, que é, nós estamos a fazer e acreditamos que alguém vai fazer o clique e de certeza que vai para a pessoa certa. Que ele vai vestir alguém e vai transformar esse alguém e esse sorriso de alguém. Que seja algo especial mesmo, que a pessoa sinta também especial. Não sei se também sentes assim. Eu imagino que alguém a vestir e que aquela peça vá contar histórias e junte-se à história daquela pessoa.
Sim, também sinto o mesmo, sim, quando faço as coleções, claro que sim. Porque às vezes a gente, eu sou sincera, às vezes faço peças que eu digo assim, eu até tenho vontade de ficar com ela, mas não, vai ser para alguém e fico contente quando alguém compra e adquire, porque vai espalhar, vai alguém, lá está, é única no mundo. A nossa personalidade, por mais que eu seja feminina, por mais que eu seja delicada e que eu tenha uma personalidade muito, se calhar, idêntica aqui à Daniela, provavelmente procuramos coisas similares, porque isso, identificamos com isso, mas cada uma tem as suas histórias, cada uma tem as suas vivências, assim como as pessoas. Cada uma de vocês, cada uma que está aqui a assistir, ou cada uma das pessoas que vão assistir depois aqui ao direto, as pessoas têm as suas vivências, têm as suas histórias, as coisas impactam de forma diferente, mas se pudermos impactar sempre de uma forma positiva, é extraordinário. E acho que há momentos certos para isso, assim como tu também estavas a comentar quase no início desta conversa, que às vezes as pessoas procuram marcos de mudança. Claro que eu não estou a dizer para comprarem peças destas todos os dias, porque não, é normal que não seja, nem vou comprar se calhar uma joia da Daniela todos os dias ou todas as semanas, mas é nós, quem comprar uma peça exclusiva de autor, seja de que autor for, de preferência nacionais, ajudem aí o comércio nacional, porque temos pessoas extraordinárias. Eu acho que temos. Portugal é pequenino, mas está cheio de mentes brilhantes e extraordinárias. Mas cada pessoa, quando uma pessoa leva uma peça de autor, leva um bocadinho desse autor para casa, porque a dedicação e entrega, seja do autor em si, porque há pessoas que não estão a costurar como eu costuro. Neste momento sei o que faço tudo, mas mesmo que seja um costureiro, uma pessoa que esteja a trabalhar para essa pessoa, é a equipa. Leva um bocadinho daquelas pessoas vão fazer parte também e já imaginam como é que será. Até mesmo embrulhar a peça, e mesmo tu, Daniela, quando tu fazes as caixinhas personalizadas para enviar para uma cliente, a gente está a dedicar, está a imaginar, eu às vezes até imaginar, será que como é que ela vai sentir quando vai abrir? Tu sentes isso? Tu tens essa coisa de, ai, como é que vai sentir? Sim, completamente, completamente. Ai, no Natal, e pá, eu adoro o Natal, mas eu, no Natal eu estou sempre a pensar, pá, quem me dera ser mosca para ver a reação daquela pessoa. Faz uma coisa muito engraçada, ainda bem que falas nisso. Eu não sei se é sempre, se é quando te pedem, se é por algum motivo em específico, mas eu reparei que às vezes vais entregar peças. Sim. Ou Eu é tenho só em situações muito pontuais? São situações pontuais. Eu tenho um serviço que é a Mulher Surpreendida. E então, geralmente é uma terceira pessoa, não é? Que faz essa encomenda para surpreender alguém. Por exemplo, eu quero oferecer um presente à minha mãe, vamos imaginar, não é? Então, essa pessoa procura, quer oferecer o presente a alguém, e nós oferecemos o presente, que é uma joia, que por si só já surpreende imenso, mas entregamos num contexto global de surpresa. Então, tudo é preparado para aquela pessoa. A joia, obviamente, e eu tenho sempre pelo menos um cúmplice, muitas vezes é mais, porque eu tenho de saber como é que é a pessoa, quais são os gostos dela, qual é a autenticidade dela, não é? Para fazer uma joia que seja aquela pessoa. E Qual foi a depois. situação que mais te marcou? Assim, que ficou-te Olha, assim na memória, todas são, não é? Como é óbvio. sim, As pessoas passam de clientes a já fazer parte da tua história também, mas aquele tipo, deu-me prazer, ou a reação, assim, que tenha-te ficado aí mesmo gravada. Tipo, é para isto que eu faço este trabalho, eu estou no sítio certo. Porque eu tenho clientes que me fazem sentir, não, é este o caminho. Porque a completamente. transformação. E há pessoas que não se identificam, está tudo bem. Sim, sim, sim. Não resulta. Mas quem sente e quem gosta, não é? E que se conecta,
é muito giro ver a transformação naquelas pessoas e o que podemos ajudar nessa transformação. E tu, tens assim alguma memória que tenha ficado assim extraordinária? Tenho muitas, mas olha, posso falar-te de uma recente que foi em abril, que eu conhecia e conheço, a Mulher Surpreendida, portanto tinha ali trabalho meio facilitado, mas tive ainda assim duas cúmplices, a irmã e uma grande amiga já, de alguns anos. E então, pronto, fomos para Barcelos fazer a surpresa, porque ela é de lá, na altura do aniversário, que é uma data também muito especial para ela, e depois, claro, que tem de haver todo aqui um enquadramento, não é? Porque tem de haver uma grande sensibilidade da nossa parte, porque nós vamos surpreender, mas também não podemos ser egoístas, não é? Temos de perceber se é o momento certo. A pessoa, com certeza, que no dia de aniversário, se calhar quer reunir-se com família, tentar perceber isso para perceber onde é que nos podemos encaixar e posicionar da melhor forma, não é? Porque a ideia é sempre criar um momento inesquecivelmente feliz e nunca uma situação de embaraço ou algo do género. Então, pronto, é um perfil de pessoa que adora pessoas, que gosta muito de conexões, muito de sentir a energia, muito de tocar. Então fazia sentido colocar as pessoas especiais para ela, amigos, família. E então a irmã foi a grande cúmplice, foi a irmã que a levou até à joia. A joia tinha um grande valor, mesmo um aporte, uma contadora de histórias incrível. E foi muito, muito emocionante, foi muito bonito. Éramos um grupo ainda grande que depois... Também acaba por ser emocionante também, não é? Porque acabas Muito, de estar a viver o momento. É lindo mesmo, Sofia. E depois era um pouco o que tu estavas a dizer, não é? De sentir que este é o sítio certo, realmente estou a fazer a coisa certa. Porque quando tu vês as pessoas felizes, aquela conexão imensa, não é? De bolas, foi ela que foi surpreendida, mas eu estou tão feliz, a colega está tão feliz, a irmã está tão feliz, quase que fosse tudo para nós, não é? É incrível. Proporcionar momentos felizes é a coisa mais maravilhosa. Dar e receber é a coisa mais maravilhosa da vida. Foi lindo. Foi lindo e é lindo. E quando nós damos e partilhamos isto, e seja em que profissão for, eu acho que quando uma pessoa dá e entrega, e também deve ser reconhecida, mas nós crescemos. Nós somos maiores, não é? O coração fica maior com o nosso corpo porque ficamos realmente e genuinamente também felizes com a situação em si. E quase que é como se fosse para nós a prenda, porque estamos ali a fervilhar também de emoção. É muito bom. Daniela, diz onde é que as pessoas podem ver e se ficaram com curiosidade com isto, onde é que elas podem espreitar? Olha, no Instagram, por exemplo, daniela.ramos.oficial com 2 Fs. No Facebook é a mesma coisa, daniela.ramos.oficial. No site, Daniela Ramos Oficial. Pronto, Daniela Ramos Oficial vai dar não há nada que enganar, é o teu nome e procurar, não? Exatamente. E até se forem pela tua página pessoal, também tens lá onde tu trabalhas, se as pessoas não se lembrarem do oficial e conseguem também fazer a ligação. Pois Sim. é. Vocês alguma vez se sentiram surpreendidos? Gostavam de sentir assim? Então, é começar. Que tal começar a realmente a valorizar? E às vezes, menos é mais. Escolham uma peça especial para vocês. Mimem-se ou mimem alguém de qual gostam. Porque às vezes passamos muito tempo sem ver e sem manifestar isso. Por isso, às vezes, não é a quantidade, não é usar muita coisa só para encher. Às vezes basta mesmo aquela peça, aquele pormenor, ou até aquele gesto, ou aquele abraço, mas não seja acompanhado por nenhuma joia, nenhuma peça de roupa, para fazer toda a diferença e para impactar. A peça que estávamos a falar está aqui ao meu lado. Eu estava para pôr o link aqui em direto para quem assiste ao direto para ter acesso
durante alguns dias, isto vai estar só disponível, esta parte exclusiva, para vocês terem acesso aqui à história da peça, aos vídeos que a Daniela partilhou comigo, aos bastidores da construção da peça, à inspiração, a tudo que está por trás, e a uns miminhos que vão estar a acompanhar isto. Mas depois pensei que há várias pessoas, e várias pessoas comentam, que não conseguem assistir ao direto, em direto. E como não seria correto, porque com as outras pessoas que assistem ao direto em diferido, eu sei que há pessoas que vêm ou à noite do dia 2 ou amanhã, então eu decidi não colocar hoje aqui o link, agora durante o direto, mas quem quiser receber esta informação todinha, basta enviar uma mensagem privada, pode dizer eu quero, Sofia, eu quero assistir, antes de colocar já ao público daqui a uma semana. E vou precisar do e-mail para depois poder enviar então tudinho para vocês verem. Já está aqui um olá da Rita. Olá, Rita. Para quem não responder, mas quiser saber, então sim, eu vou disponibilizar amanhã, estejam atentos, ainda não sei bem a que horas é que eu vou disponibilizar, mas durante o dia da manhã vou colocar então o link disponível para vocês carregarem e poderem ter acesso a esta peça. Eu vou mostrar mais um bocadinho daqui da peça. Eu já tinha feito assim um bocadinho e ela. E assim, aqui a Daniela também vai recordar a peça que ela vestiu. Vou É linda. É linda. Pois é. A Daniela ainda deve ter assim, uma boa memória de... É muito... Claro que sim. Oh, Sofia, surpreendeste-me imenso. Para já, disseste que ias fazer uma blusa. E eu pensei, meu Deus, agora tenho tanta coisa para fazer. Mas quando eu recebo a blusa e vejo os detalhes, eu penso, mas como é que ela conseguiu? Que coisa incrível! Mas é linda. Mas de tecidos que iam para o lixo, saiu algo de luz, não saiu? Espetacular. Espetacular. E opaco, não é? Branco. E aquele mais translúcido nas mangas, com as bolinhas. E depois tens aqui os pormenores na gola, aqui o feixinho metálico. Qual foi o pormenor? E já estamos quase na reta final, já estamos aqui há uma horinha, mas qual foi aquele pormenor que te chamou assim mais a atenção? Foi o toque ou foi um detalhe que te chamou mais a atenção na blusa? O primeiro foi o toque. Pronto, não é? Toquei, não é? O primeiro foi o toque, mas olha, adorei o detalhe das mangas. As mangas cortadas assim e depois aquele enlaçar rosa tão lindo. Ai, pá, e tão suave. Lindo mesmo. Lindo. Então pronto, se... As calças também, notei naquele pormenor, no fecho, que tu depois até disseste, isto serve para não criar as marcas na pele do fecho. E faz todo o sentido, não é? Pensava a pormenor. Olha, eu deslumbro-me com essas coisas, é fantástico. Obrigada, tenho aqui uma ótima divulgadora do trabalho, olha, muito obrigada. Eu adoro, olha. E foi um prazer vestir-te, sou muito sincera, foi um prazer, foi um desafio, mas foi um prazer. E se tu quiseres sentir como a Daniela se sentiu, sentir-se especial, procura assim estas peças. E se gostares, e se quiseres conhecer esta peça, então amanhã terás o link para te inscreveres, para veres, a descarregar, vais só ter de pôr o nome no e-mail, senão eu não consigo te enviar, então depois descarregas para ter acesso no teu e-mail a esta peça e algumas surpresas que também vai junto com o PDF e com isso tudo. E como sabe, se quiseres complementar esta peça, porque não uma peça depois da Daniela? Isso é que era. Porque, não é? Uma pessoa pode usar uma coisa
de uma maneira, num contexto, noutro contexto qualquer, mas comecem a ter marcos na vossa vida com coisas que façam realmente sentido para vocês. Daniela, muito, muito obrigada. Espero que tenhas gostado deste bocadinho. Desculpa, passou a correr, acabar. Porque isto é roubar-te um bocadinho do teu tempo, porque também estás ocupada. Não é roubar, é descontar, sem dúvida. Mas é extraordinário quando falamos com pessoas que adoram o que fazem. E o brilhozinho nos olhos ninguém te tira. Por isso é contagiante e ficamos assim embebecidos quando estamos a ouvir assim as pessoas e elas transmitem mesmo que gostam do que fazem e como é maravilhoso isso. Então é fácil ficarmos cativados também contigo, porque nota-se que és uma pessoa que as tuas peças têm muito o teu cunho e mesmo quem não te conhece ou que seja a primeira vez que esteja a ver, consegue perceber o tipo de peça que tu fazes e o que ele pode encontrar contigo. Continua a fazer mais mulheres felizes, homens provavelmente também, mas pessoas felizes ficam, é mais fácil do mundo, fica mais colorido e ficamos sempre mais bonitos com um belo sorriso. Daniela, um beijinho grande. Obrigada. Uma boa continuação. Entretanto, a ver se nos conhecemos mesmo assim. Conhecemos, já nos conhecemos, mas se privamos pessoalmente e quebramos aqui a barreira do online para o offline. Exatamente, nem estamos assim tão longe uma da outra, na verdade. É verdade, até parece que estamos no estrangeiro. Mas é tão engraçado. Apesar de nunca termos estado juntas, às vezes sinto isto com as pessoas. Parece que já nos conhecemos tão bem. Não é? Só falta mesmo, pronto, ter-te ao pé de mim para saber que altura tens. É verdade. Já sabem, a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Já sabem que a semana começa de uma maneira, a forma como ela termina depende muito daquilo que nós fazemos com ela. Beijinhos, fiquem bem e vamos nos ver para a semana. Obrigada, Sofia. Uma grande beijoca, sempre querida. Beijinhos. Obrigada. Nada, beijinhos. Bom, uma boa continuação. Para quem está aqui a ver do Facebook, já sabem, inscrevam-se se quiserem receber, ser as primeiras a ver em exclusivo as peças que a Daniela vestiu e teres acesso durante 7 dias a algo especial para ti. Fiquem bem e até para a semana.